Logo com relação à possibilidade da demissão do Dorival, já na quinta-feira, já começou, já na quarta-feira, já começou aquele zum, zum, zum interno, comentário, boato, um monte de coisa. E aí o São Paulo vinha para a estreia com o Zubeldia, etc. A gente comentou sobre isso e eu vinha falando sobre isso ao longo da semana e as pessoas, aqui você está falando disso toda hora, você não para de falar nesse assunto. Meus amigos, tá aí a explicação. Isso tem impacto claro e evidente dentro de São Paulo. Não tem nenhuma novidade no que eu estou falando. Era uma coisa absolutamente evidente, era óbvia a questão do que ia acabar acontecendo com relação aos próximos passos. A gente fez um jogo ontem que, me desculpa, não tem condição, não tem mais atraso de salário. Aí vamos falar de outra coisa. O futebol apresentado ontem, a batida de pênalti do Caleri, do jeito que foi. O cara é capitão do time. Ele não vem apresentando um bom futebol, ele vem com menos gols, ele vem jogando mal, ele vem sendo inconsistente, ele vem sendo mais notícia pelo que ele está fazendo fora do campo com quem ele está saindo do que ele vem fazendo pelo São Paulo já faz um bom tempo. Aí a gente vê um time com três zagueiros e três volantes, sem nenhum tipo de agressividade. No segundo tempo, a gente vai e bota o time mais para frente, mas também fica exposto. Só que aí você já passou um tempo inteiro. Ah, mas se ele tivesse feito o gol de pênalti, a escolha do Caleri para ficar como titular, mesmo em uma fase que ser capitão do time, é uma decisão do técnico. Ah, agora a gente vai culpar tudo pelo Zubeldia. O jogo de ontem, as escolhas táticas, as escolhas técnicas, a forma como o jogo foi conduzido, elas simplesmente mostram que chegamos num deserto de criatividade e que a gente não consegue mais sair do lugar. A gente culpar desempenho individual de jogador, a gente já sabe onde isso vai acabar levando. O futebol ele vive de resultado. O São Paulo não vem do Campeonato Brasileiro, de uma reta final de Campeonato Brasileiro. As últimas 6 rodadas de 2024, a gente não foi bem. A gente não fez um bom Campeonato Paulista. E a gente começou péssimo o Campeonato Brasileiro, jogou assim o Lucas e o Oscar, mas a gente vai ter muitos momentos em que a gente não vai ter o Lucas e o Oscar. A gente, a questão, o Zubatia comentou sobre as vaias, relativizou as vaias, falou que é normal. Isso realmente é óbvio que você vai tomar uma vaia para você empatar e jogar mal dentro de casa. Isso eu concordo com vocês e isso é uma coisa absolutamente natural. O que não é natural é o futebol que a gente viu dentro de campo ontem. O que não é natural é acabar o jogo e a gente falar assim: ah, eu tive que usar os meninos e isso não é normal. Ele reclamou da questão de ser obrigado a usar os meninos, porque no final das contas, na cabeça dele, ele deveria ter mais peças para poder jogar. E essa não é a realidade do São Paulo, a gente já vem falando isso faz muito tempo, desde o final do ano passado. Então existe um descasamento, infelizmente, é o que eu falei para vocês. Não é uma questão de querer, é uma questão de ser inevitável. A própria torcida organizada do São Paulo, que vinha contemporizando e vinha apoiando o técnico, ela, pela primeira vez, começa a falar sobre a questão de melhor demitir o Zubeldia, que é questão de tempo, tem o Dorival, que o segundo Baby, o Belmonte, que é o Diniz, que se não for o Diniz e o Dorival vão pedir para o Ceni voltar, fica nesse looping absurdo. De fato, tem alguma coisa que não está muito bem, e é dentro do campo, principalmente dentro do campo, porque o tempo que se ficou treinando, o tempo que se ficou do lado de fora, a quantidade de passes errados, bolas entregadas, ineficácia no desenvolvimento das jogadas, inconsistência de jogo, em que você via que os próprios meninos, cujo Zubeldia fez uma reclamação sobre ter que usar os meninos. Cara, o Matheus Alves ele foi com certeza um dos jogadores que mais buscou o jogo, que mais se entregou, que mais correu, que mais buscou para poder fazer as jogadas. Eu não vi no Caleri, por exemplo, uma desenvoltura de nenhuma jogada. Tirando a jogada do pênalti, outras jogadas ele caía, outras jogadas ele
Teve uma bola que ele roubou do cara do Sport, que ele foi dar continuidade, tropeçou na própria bola. A bola saiu pela linha de fundo. O Luciano sofreu pênalti, buscou ainda alguma jogada, fez alguma coisa ou outra, mas muito pouco perto de você conseguir, muito pouco perto de você conseguir gerar algum tipo de ação eficaz dentro do jogo. E a reação dele depois da partida é completamente desproporcional. Ah, mas o cara também tá puto, ele sente o resultado, mas ele também não vem bem há muito tempo. É o que eu digo para vocês, o problema é individual e coletivo. E a gente não está conseguindo achar soluções, nós não estamos conseguindo achar as respostas para poder mudar esse cenário. Aí a gente vê as declarações, por exemplo, de que sistema de três zagueiros é uma obrigação imposta. Isso que disse o Baby da Independente, que os três zagueiros são uma questão imposta do Muricy para o Zubeldia. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Essa utilização dos três zagueiros, ela é uma coisa corriqueira dentro de São Paulo de ser sugerida, tá? De existir uma sugestão com base no uso dos três zagueiros para estabilização do time. Defensivamente, houve uma estabilização da equipe, só que quem escala, quem decide é o Zubeldia. Ah, mas ele vai ser demitido se ele não fizer. Meu amigo, ele vai ser demitido se ele não ganhar jogos e se ele não vencer partidas. Isso estava claro. Então, esse papo de o Muricy obrigou o cara a escalar, isso não existe. Tanto que essa semana, o próprio Muricy deu uma declaração dizendo que ele não interfere na questão do campo, ele pode sugerir, acho absolutamente normal que se eles façam uma conversa. Eu não estou fazendo uma defesa do Zubeldia, estou falando do Muricy nem do Zubeldia, né? Estou fazendo uma colocação que é informação e uma evidência. O próprio Zubeldia também disse que o Muricy sabe o papel dele na hora que vai fazer as coisas. Claro que ele pode chegar e falar assim: eu acho que você deveria escalar os três zagueiros. Agora, quem vai escalar o time, quem vai botar os jogadores lá, é o Zubeldia. Quem vai fazer a escalação dos caras. Ele escalou o Igor Vinícius. O Igor Vinícius fez algum ou dois lances ofensivos, mas teve uma partida em que ele erra passe, ele recompõe mal na defesa. Ele é um jogador limitadíssimo. Ontem ele entregou umas duas bolas. O Alan Franco estava disperso na saída de jogo. O Luiz Gustavo errou a saída de jogo. O sistema de saída de jogo do São Paulo, ele expõe demais os jogadores de saída os zagueiros, os laterais e os volantes. O São Paulo é uma presa fácil. Ele é um time previsível quando a gente vai sair jogando. E isso é uma coisa que o Zubodia nunca conseguiu corrigir desde lá da sua chegada. Então sempre tem uma marcação em cima dos volantes, uma marcação em cima dos laterais, sempre tem uma incidência em cima desses jogadores que acaba impedindo a progressão e dificulta o sistema de jogo. O São Paulo teve dificuldade contra o Sport, que é um time que, na minha opinião, vai ser rebaixado. Esse futebol que os caras apresentaram ontem era um jogo que o São Paulo tinha que ganhado, tinha que ter ganho bem, tinha que ter feito uma apresentação, se não deslumbrante, segura. E a gente, entre todos os mandantes do Campeonato Brasileiro, somos o único time que largamos sem uma vitória, empatamos em casa um jogo desse. Temos jogo de Libertadores durante a semana e depois vamos jogar contra o Atlético Mineiro, que perdeu fora de casa o primeiro jogo e vai jogar dentro de casa com gramado sintético na semana que vem. Meus amigos, o cenário está pronto. O cenário está pronto. O cenário está absolutamente pronto. Aí tem gente que fala assim: ah, mas o Mano Menezes já caiu no Fluminense. O Fluminense vai atrás do Dorival Júnior, não sei o quê. Eu, particularmente, independente de o Fluminense vai atrás do Dorival Júnior, o Fluminense quer ir atrás dos caras, que eu nem sei como é que vai ser o desenrolar dos fatos, porque assim, hoje, hoje, domingo, tem muita gente que fala assim, Zanqueta tem chance do Zubeldia cair já neste domingo? Ele tem chance de já ser demitido imediatamente? Não, não tem chance. Ele com certeza ele vai para esse jogo contra o Tadjeres, pelo menos. Ah, mas e depois do jogo contra o Tadjeres? Pode acontecer alguma coisa? Claro que pode acontecer alguma coisa. Dependendo do estrago, da catástrofe que possa ser na Argentina, sim, ele pode cair. Ao mesmo tempo que pode ser que eles mantenham ele para outra semana. O que eu digo para vocês é, de forma clara, e já vinha dizendo antes, os três primeiros jogos do São Paulo nesse retorno eram fundamentais e cruciais.
O empate contra o Sport já gerou uma ruptura. Torcida, técnico, estádio e jogadores. Já existe uma ruptura clara. A gente vai jogar dois próximos jogos fora de casa, tá? A gente vai jogar contra o, o Tadieres fora de casa, pela estreia da Libertadores, o que já pode, inclusive, comprometer a fase de grupos. E depois a gente tem um jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa. O cenário está todo desenhado para um resultado péssimo. Zubeldia já com declarações de não tem elenco, não tem time, que é evidentemente um descontentamento pela falta de reforços e pela questão dele ter que usar os meninos, que é sempre um assunto em voga. E eu volto a repetir, o uso dos meninos é fundamental e crucial para a sobrevivência do São Paulo. Os meninos hoje, em campo, vêm demonstrando mais resultado e mais entrega e melhor desempenho, inclusive, como a gente viu ontem, do que os caras que estavam jogando antes. A gente não vai poder defender para sempre do Lucas e do Oscar, a gente precisa ter outras alternativas. E o que a gente viu ontem foi um time completamente sem capacidade de criação, buscando só jogadas individuais pelas pontas e bolas alçadas na área para a gente poder chegar. Aí você soma isso com a dificuldade de posicionamento, uma dificuldade de marcação, muito passe tocado para trás, a quantidade de bolas tocadas para trás, a quantidade de passes que você chega na linha do meio de campo.